E a gente está aprendendo aqui sobre igreja. Que igreja é essa que os textos que eu li se referem? Vamos lá agora. Vamos aprender. Efésios, capítulo 5, versículo 25. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele amou e se entregou pela igreja. Então, como é que a gente vai entender que igreja é essa? Que ele amou e se entregou. Se a gente abrir a Bíblia, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa igreja que Efésios, capítulo 5, 25, vai dizer que Jesus amou e se entregou por ela, somos nós pecadores. Não é uma instituição. Somos nós, pessoas. Amém? Agora, Jesus vai dizer assim, lá em Mateus 16, versículo, vamos ver, Mateus capítulo 16, o versículo 11. Jesus vai dizer: eu também te digo, capítulo 16 de Mateus, versículo 17. Olha o que Jesus diz. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Versículo 18, Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Que igreja é essa que Jesus está dizendo? A minha igreja, que ele vai edificar. Que pedra é essa? Primeiro, a pedra não é Pedro. A pedra é o próprio Jesus. O conhecimento, a revelação que nós temos dele pela palavra que o próprio Deus nos dá através do Espírito Santo. Só podemos ter o conhecimento de Cristo realmente, quem é ele, pelo Evangelho, através do Espírito Santo, que trabalha em nós essa compreensão de Cristo, quando a gente ouve a palavra. E quando Jesus diz sobre esta igreja, edificarei, sobre esta pedra, aliás, edificarei a minha igreja. Que igreja é essa? Que Jesus está dizendo que vai edificar sobre ele, que é a pedra. É uma instituição? É uma instituição religiosa evangélica? É uma instituição igreja religiosa evangélica? É uma instituição igreja religiosa católica? É uma instituição do grupo dos mormons? Do grupo dos testemunhos de Jeová? Do grupo dos adventistas? Que igreja é essa que Jesus está dizendo que vai edificá-la sobre a rocha, que é ele mesmo? A gente vai aprender isso aqui quando a gente vai ler Mateus capítulo 7, o versículo 24. Olha o que Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Então, a igreja que Jesus disse que vai ser edificada e as portas do inferno não vão prevalecer, são todos aqueles que creem em Jesus. Guarda e pratica a palavra dele. A igreja que Jesus fala não é uma instituição, são pessoas. E o texto vai dizer aqui: todo aquele. A igreja é todo aquele que crê em Jesus. Edificado na rocha, é nele, ele é a rocha. A gente vai compreender essa verdade aqui, fazendo uma exegese bíblica, a teologia bíblica, não teologia de líder, de pastor, de teólogo, de homens, a teologia da Bíblia, o ensino de Deus, a interpretação da palavra, a compreensão da palavra, a gente aprende pela palavra, por Jesus, ele é a palavra. Então,
nós estamos trazendo uma instrução aqui para você entender o que é igreja. Quando Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra é o próprio Jesus, aonde nós que somos a igreja, estaremos edificados quando ouvir praticar a palavra dele. É o que ele diz aqui em Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edifica sua casa na rocha, está edificado nele, e as portas do inferno não prevalecem. Vamos ver outro assunto aqui, outro texto que fala de igreja. E que igreja é essa que a palavra de Deus se refere? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, vai dizer que Jesus Cristo comprou a igreja com o seu próprio sangue. Que igreja é essa que Jesus comprou com o seu próprio sangue? Foi a igreja, as igrejas evangélicas, que diz que é de Deus, casa de Deus. Foi a igreja católica, que diz que é a verdadeira de Deus, porque está edificada em Pedro, que foi o primeiro papa. Tudo mentira do diabo. E o povo lá dentro, perdido nessa mentira. Que igreja de Deus é essa? Que em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, diz que ele comprou essa igreja com o seu próprio sangue. Vamos ver que igreja é essa? Vamos lá para a primeira carta de Pedro, para a gente aprender com a Bíblia. O que realmente a gente precisa conhecer da verdade de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata nem com ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro imaculado e incontaminado. Essa igreja que ele comprou com o seu próprio sangue não é uma instituição evangélica, católica ou nenhuma outra. Somos nós, pessoas. Pedro vai dizer aqui que nós fomos comprados, nós, a igreja, pessoas, com o próprio sangue de Jesus Cristo. Não foi com ouro e nem com prata. Aleluias! Como é bom conhecer a verdade. Como é bom ter alguém para pregar e nos ensinar a verdade, compromissado com Deus. Olha qual é a igreja que Jesus comprou com o seu próprio sangue, que está escrito lá em Atos, capítulo 20, versículo 28. Olha qual é a igreja aqui, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não fostes com coisas corruptíveis, com prata ou com ouro, fostes resgatado da vossa tradição, pelo sangue precioso de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado e santo. O sangue dele foi derramado para nos comprar para Deus, para pagar a nossa dívida, para nos resgatar da maldição do pecado. Nós que somos a igreja, fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. A igreja que Atos capítulo 20, versículo 28 fala que Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Essa igreja não é a igreja católica romana. Essa igreja não é as igrejas evangélicas. Essa igreja não é igreja nenhuma sistema religioso de grupos onde estão dentro da hierarquia do domínio, das regras e da norma de homens. Essa igreja de Deus não é nenhum grupo religioso estabelecido dentro de uma regra, de uma norma de homem. Não é nenhuma instituição. Essa igreja de Deus é pessoas que estão em Cristo, que se converteram a Cristo. Vamos aprender mais. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que é e quem é. Quem são a igreja de Deus? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver o capítulo 1 que diz no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Que igreja é essa que Paulo está falando? É um ministério? É uma instituição? É um grupo religioso dentro de algum local que se chama igreja? Vamos ver. A igreja de Deus que está em Corinto,
aos santificados em Cristo, chamados santos. A igreja de Deus são pessoas que estão santificadas por Cristo, chamados santos porque foram santificados por Cristo. A igreja de Deus não é uma instituição católica romana, não é uma instituição evangélica, nem nenhum conceito religioso, nenhuma instituição religiosa. A igreja de Deus é pessoas, formada por pessoas que estão em todos os lugares da terra.